Pra mim ele não tem mundial, aí pra mim ele não tem que, seus tontos. Ai, melhorou. Então é bizarro. Enquanto do lado do Flamengo, o BAP já divulgou 1 bilhão de receita para contratar jogador. E para mim muda muito o ano de 2026. Se a coisa tava ruim pro Palmeiras, é terra arrasada pro ano que vem e não... Mais um nome do Atlético de Madrid estaria em conversas com o Flamengo, segundo Fichajes.net. É no meio do ano. Aos 34 anos, Antoine Griezmann pode chegar ao Flamengo porque Samuel Lino, porque Felipe Luiz e Saúl... Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um post pra vocês. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Mídia palmeirense, tem torcedores do Fluminense que já estão desesperados. O Flamengo vai gastar 1 bilhão de reais no futebol em reforços para a temporada 2026. Mini filial do Atlético de Madrid. Sim. E pode ganhar mais O um seu nome. técnico, Felipe Luiz. Sim, é o que eu falei agora, revelou ao mundo. Mais um nome do Atlético de Madrid estaria em conversas com o Flamengo, segundo Fichajes.net. Anote aí, para quem sabe, no meio do próximo ano, porque o contrato dele termina agora, no final da próxima temporada. É, a temporada europeia Exato. é no meio do ano. Aos 34 anos, Antoine Griezmann pode chegar ao Flamengo porque Samuel Lino, porque Felipe Luiz e Saúl estariam conversando com o jogador para que ele pudesse trocar a ida dele para a MLS, cujo alguns clubes já estão ensaiando, pagar um bom contrato para ele jogar nos Estados Unidos, tirar as últimas férias, né, remuneradas. Mas antes disso, por que não dar uma passadinha por aqui e jogar um futebol de alto nível? Renato Tortorelli, como está Griezmann no Atlético de Madrid aos 34 anos, situação contratual, e depois eu quero a opinião da Vicky Pinheiro, que está com uma cara de chuchu, ou seja, aquela cara de nada, desolada, ao saber que enquanto a diretoria do Palmeiras olha para o Vitão como solução da zaga, o Flamengo está olhando para Griezmann, com 34 anos, como reforço para o próximo ano. Faz sentido. O Griezmann, bom, eu sou fã do Griezmann, joga muita bola mesmo aos 34 anos. É um cara que fisicamente teve seus problemas de contusão, mas não é crônico. Fisicamente é um baita jogador, é um jogador que ele era ponta, mas agora ele foi ficando mais velho, ele fecha no meio, é um jogador de muita qualidade. É um cara que foi muito importante no Mundial da França, né? O título da França. Sim. E atualmente, te respondendo, ele tem feito os jogos na reserva do Atlético de Madrid. Inclusive, no último jogo, o Atlético perde para o Barcelona por 3-1, ele perdeu espaço. Ele é atualmente reserva, tem tido uma minutagem 20 boa. jogos, 5 gols e uma assistência até agora. A minutagem dele não é ruim, mas ele não é mais titular. Inclusive, uma curiosidade, ele perde lugar para o filho do Simeone. O Dio. O Simeone e o Nico Gonzalez, que tem feito o lado esquerdo ali, porque o Griezmann faz muito isso, né? Vai pro lado esquerdo, corta para dentro, enfim. Então, o Nico Gonzalez de um lado, o Simeone, filho do Simeone, o Gil Simeone do outro, e ele tem sido banco. Todo mundo em Madrid já tem como a última temporada do Griezmann, né? Que sai pro Barcelona, não dá certo o Contrato retorno. até 27, mas obviamente não será cumprido. Não, é a última temporada, até o Atlético de Madrid não criaria, por ele ser muito ídolo, não criaria obstáculo, né? Essa é a última temporada, até porque ele foi pra reserva, enfim, ele tem um carinho muito grande do Simeone e tal. Não é impossível, até porque os jogadores do Atlético de Madrid, com qual ele se dava muito bem, e aí vai uma cereja do bolo. O Griezmann tem uma amizade muito grande com o Felipe Luiz. Felipe Luiz era um dos líderes do elenco e o Griezmann também, e os dois se davam muito bem. Então, isso é uma informação. O técnico do Flamengo é um grande amigo do Griezmann. O Saúl também era um cara que tinha uma boa relação com ele. Fazia aquele meio campo, com o Coque e tudo mais. Então, cara...
eu não vejo como impossível. Você vê que as coisas começam a se costurar. O Flamengo tem grana para investir nessa contratação, não teria custo, mais uma contratação que não teria custo. Muito possivelmente ele viria já com as luvas e salários. Ele conhece 3 jogadores que atuam no elenco do Flamengo e tem uma relação de amizade com o Felipe Luiz. Então, isso daí... não, nada é impossível. E, obviamente, eu não preciso falar aqui que acrescentaria muito no Flamengo, no futebol brasileiro, pelo amor de Deus. Bom, eu sou da época, né, que surgia a Nelca, Drogba, Balotelli, era a piada do ano. Só que agora a gente tá diante de uma realidade do Flamengo que, sabendo que uma notícia dessa não pode subestimar, né? Não tem como tratar como piada. O Memphis abriu um mercado assim também que deu uma diferenciada. É o transfer E market, é o que eu falo, quando você tem ali no elenco, eu sempre falo que é muito difícil você trazer um jogador europeu e convencer ele a jogar no futebol brasileiro. Há uma dificuldade muito grande. A não ser que o cara tenha, que nem o Sidorf, a esposa, tinha uma paixão absurda pelo Rio, acho que é brasileira a esposa dele, se não me engano, né? Brasileira. Então tinha, querendo ou não, uma ligação. O Soares veio, mas estava bem perto do Uruguai, tanto que foi até pro Grêmio. Agora, a questão é que o Flamengo hoje, com a sua ousadia, né, principalmente no Saúl, e aí também com o conhecimento de mercado europeu do Felipe Luiz, tem um caminho mais aberto. Possível. E aí o Palmeiras tem que começar também a minar e perceber que você ir no mercado europeu, investir pesado, isso não influencia você diretamente apenas reforçar o elenco com um único jogador, mas é tentar abrir um caminho de negociação de um mercado que é complicado. Porque, e fora que até se vamos supor, o Palmeiras disputa uma concorrência, né, pra tentar trazer o Griezmann pro Palmeiras, você já tem 2 desvantagens. Você não tem ninguém no elenco em relação com o jogador igual o Flamengo tem, e fora que um jogador europeu, quando olha São Paulo e Rio, o cara se encanta muito mais pro Rio de Janeiro. Que o Saúl tá na reserva e tá felizão. Não, o cara olha pro Rio de Janeiro e falei, e aí, Saúl, como é que tá? Falou, mano, que maravilha. E aí, Samuel Lino, que também joga muito na reserva, fala, meu, tá demais. E aí, Felipe Luiz, meu parceiro, pô, mano, vem pra cá, ou seja... Então é você ter essa sabedoria também de abrir esse mercado. E é que eu falo, gente, antigamente no futebol brasileiro isso se tornaria piada. Igual foi com a Nelca, igual foi com o Balotelli, entre outros. Mas hoje, na realidade do Flamengo, não. Eu não vejo como piada, vejo como uma possibilidade real. E isso causa um distanciamento. A gente fala muito da espanholização do futebol brasileiro por conta da hegemonia Palmeiras e Flamengo. Só que se o Palmeiras não tomar cuidado, vai virar uma hegemonia só do Flamengo. É assim, não pode não ser uma hegemonia, mas a distância, que esse ano ficou bem claro que existe uma distância. Sim. Ela pode aumentar, até porque, ainda falando em planejamento, a gente trouxe daqui ontem, mas Bundesliga. Isso, a gente vai reforçar, né, para a audiência rotativa, o Flamengo já inicia conversas para ter em 2026... Gabriel Brazão, goleiro do Santos, para não ser o reserva, disputar a posição com o Rossi. Então, olha os nomes, né? Já falamos aqui. Não vai aqui. acomodar ninguém no elenco. Ah, Rossi, você foi o rei da América, o melhor, parabéns. Vai chegar um goleiro para disputar a posição com você. E eu sou fã do Brazão. Pega muito. O Brazão, bom goleiro. E aí, sem contar o primeiro nome especulado que o Flamengo trabalha já há algum tempo, que é o John Arias, ou seja, só para ver o nível. Então, se você quiser disputar, você vai ter que disputar nesse nível. Não é com o Vitão da vida. Exatamente, né? E o Palmeiras que deve daqui a pouquinho fazer até anúncios, né? Se não até esse final de semana, no começo da próxima semana, da renovação do Abel e também da contratação oficial do Bruno Fux, né? Que tá emprestado, o Palmeiras vai exercer a compra. O Caio Paulista deve voltar para ser reemprestado, ou seja, parabéns aos envolvidos que fizeram esta bela caca, né? De contratar um jogador horroroso como esse. Mas o fato é que o Felipe Luiz aí, que é amigo do Griezmann, que vai tentar trazer o cara pro meio do ano que vem, ou vai que numa conversa libera o cara até agora em janeiro, acho pouco provável que isso aconteça, mas provável. Se tratando de futebol não sabemos, mas o Felipe Luiz, que ontem, depois do título do Flamengo, acabou dizendo isso aí a respeito de Abel Ferreira e as declarações dele sobre a história do asterisco. Ou seja, o Abel soltou a bomba ninja que brincou aqui
o Renato Tortorelli. E por outro lado, o Felipe Luiz respondeu desta forma aí, ó. Olha só, presta atenção. Para mim, eu falei na outra entrevista, para mim o Abel é o melhor. Os números não mentem, estão aí. 5 anos num clube talvez com uma das maiores pressões também para trabalhar do Brasil. E é muito difícil jogar contra o time dele. Muito difícil. E eu, falando de mim, eu sou um treinador diferente do que eu era um ano atrás. Com certeza, evoluo e melhoro cada dia. Ele também, com certeza não é o mesmo de 5 anos atrás. Tá, evolui e melhora, mas no final das contas quem joga são os jogadores. Então não adianta a gente ver só os duelos, senão a qualidade dos jogadores que entram no campo. Meus jogadores foram melhores, fizeram um jogo esplêndido, fantástico e me deram essa possibilidade de vencer o Palmeiras 2 vezes. Por isso, assim, me sinto tão orgulhoso de poder liderar esse grupo. Para mim, 3, né? eu falei na outra entrevista, para mim o Abel é o melhor. Brasileiro. Os números não... Em que antes do pênalti lá, que falam do Arrascaeta e tudo bem, duvidoso, mas o Palmeiras teve pênalti no jogo e chutou o pênalti fora do alvo, né? Porque o Piquerez perdeu o pênalti, então poderia ter mudado o resultado. No Maracanã, o Palmeiras empata o jogo e depois faz um monte de caca e entrega o resultado pro Flamengo. E na final da Libertadores não chutou no gol. Não, isso que é engraçado, né? Foram 2 confrontos de brasileiro que o Palmeiras jogou bem. Poder manter a folha orçamentária, a previsão orçamentária do ano que vem. Então é bizarro. Enquanto do lado do Flamengo, o BAP já divulgou 1 bilhão de receita para contratar jogador. O Flamengo, que já tinha um elenco muito qualificado, tem 1 bilhão. E para mim, muda muito o ano de 2026. Se a coisa estava ruim pro Palmeiras, é terra arrasada pro ano que vem. E não sou eu que tô dizendo, é só você olhar os números. Se você quer se iludir, achar que o Palmeiras vai às compras, que o Palmeiras tá equilibrado, que o Palmeiras tá nadando de dinheiro, é informação que eu recebi de dentro do clube. De dentro do clube. Não tem nada que o Palmeiras tá nadando dinheiro. O Flamengo aumentou, o Palmeiras, para manter essa previsão orçamentária que eu coloquei, é para acabar 2026 com 11 milhões de superávit. 11 milhões. Para vender 400 milhões é para manter 11 milhões de superávit. Ou seja, a coisa está muito complicada no Palmeiras, ainda mais quando você vê um elenco que pouco vai conseguir produzir nas mãos do Abel, na minha visão, para o ano que vem. O pouco vai conseguir conquistar metas esportivas que esse time não tem ganho nada. Se não ganhou esse ano, que estava na mão, o brasileiro na mão, o Palmeiras entregou, imagina o ano que vem, sem poder contratar, tendo esse elenco horroroso e com o Abel Ferreira com a mesma filosofia do que ele tem de futebol. A situação é muito preocupante para o Palmeiras, é muito preocupante. Eu quero ver... olha, rapaz, tô muito irritado porque o Flamengo vai contratar. Eles erram, mas eles corrigem rota. O Flamengo contratou um monte de bagre? Pode ser, mas os bagre, ó, eles vão mandar embora os bagre, vão trazer um jogador bom e nós vamos ficar aqui, ó, esperando o Jefité, esperando o Maurício render, o Felipe Anderson acordado do travesseiro de pena de ganso, né? O Veiga, mas cadê o Veiguinha? Cadê o Manguito? Quero o seu Manguito, cadê o seu Manguito? Enquanto isso, o Flamengo só tem receita arrecadando, torcida crescendo e ainda vão pro Mundial de Clubes. É impressionante, rapaziada. Então o Alan deve ser o primeiro jogador do Palmeiras a sair para poder manter a previsão orçamentária do ano que vem. John Arias não vem. Pode anotar. Enquanto o Palmeiras não se desfizer de qualquer outro jogador que possa pagar o Arias, não vem, rapaziada. Pode ter certeza. É a informação que eu recebi de dentro do clube. Não vou ficar fazendo especulação de jogador. Vem jogador. Vem. Não vem ninguém. Se não vender, não vem ninguém. Onde fez Aeroflá, para desespero, ver os caras de novo. Aeroflá. E a semana que vem tem Flamengo e Cruz Azul. Cruz Azul, pelo amor de Deus, dá uma alegria para nós palmeirenses que sofremos tanto. Ficamos o ano inteiro rezando por um milagre, por uma bola aleatória, né? Por uma aberração, e não aconteceu absolutamente nada, como nós prevíamos aqui. Agora tá todo mundo criticando o Abel, o Abel não foi bem. Fala aí, ô imprensa São Paulina que ficaram defendendo o Bebel. Cadê o Bebel? Agora estamos aqui puto com o Papai Noel chegando de vermelho. Ei, pra mim ele não tem mundial, pra mim ele não tem que, seus tontos. Vai melhorar o time de vocês. Bom, e o presidente do Flamengo, o senhor BAP, deu mais uma provocada no Palmeiras, né, cara? Como eu já falei aqui, e reitero, eu não aprovo, eu não gosto desse tipo de postura vindo de presidente de clube, de diretoria de clube, para com outro clube, cara. Isso é coisa de torcedor, cara. Como tem moto aqui, velho? Puta que pariu. Voltando.
é coisa de torcedor, cara. Torcedor, beleza. Agora, presidente de clube não pode fazer isso, na minha opinião, tá? Nem dirigente, devido ao que a gente vê aí, como aconteceu aqui em Santa Catarina, o ônibus do Santos com o Inter, como já aconteceu o Palmeiras e Cruzeiro, sabe? Essas coisas, esses idiotas. Pra eles, isso aí é lenha na fogueira. Aí os caras ficam mais inflados ainda. Né? E o Bapa deu aquela comemorada, que tira o calça jeans, bota o fio dental, o Palmeiras não tem mundial, sabe? Essas coisas. É isso que eu acho que não cabe. Não cabe e não deveria acontecer. Na minha opinião, tá? Eu sei que muita gente acha que tá tudo certo, mas eu não concordo. Nem de Palmeiras também, nem de quando a Leila vai lá e fica falando um monte, do Flamengo, falou que deu aquela conversa lá quando deu o problema lá na Libra. Eu não concordo, mas vamos que vamos. Enquanto isso, o Flamengo quer Arias para 2026. John Arias, ex-Fluminense. E além do John Arias, o Flamengo, segundo a ESPN, mira mais 2 nomes, que é o Vitão, né, o Vitão que a gente está sempre falando aqui, e também o Gabriel Brazão, goleiro do Santos. Tá? Até agora não tem nada concreto, são especulações. De repente existe esse burburinho aí, a gente sempre tem onde a fumaça há fogo, pode acontecer como pode não acontecer. E o John Arias, além do Flamengo, tá como notícia de que o Palmeiras está tentando contratar ele também, tá? Então, mas parece que não há nenhuma negociação em curso. O clube inglês não pretende vender ele, pelo menos por essa informação. Mas como a gente sabe que o time tá lá em último lugar lá, pode ser que eles comecem a negociar seus melhores jogadores, pelo menos quando acabar a Premier League primeiro, né? Acho que é só no meio do ano que vem, né? Vamos aguardar. Enquanto isso, o jornal espanhol, o Fichajes, falou que o Griezmann pode pintar no Flamengo, tá? Porque estaria aí em negociação com o Flamengo a pedido do Filipe Luís, tá? Ele tem 34 anos, passou a ser visto como uma oportunidade de mercado para reforçar o setor ofensivo do Flamengo. E ainda segundo o Fichajes, que é um jornal espanhol, o Filipe Luís seria um dos trunfos para tentar convencer o Griezmann a atuar no futebol brasileiro. Eles conviveram por anos lá no Atlético de Madrid, período que construíram uma relação próxima, dentro e fora de campo. A confiança no trabalho no treinador Filipe Luís surge como um fator importante para aproximar o jogador do Flamengo, tá? Além do reencontro com o Filipe Luís, o Griezmann também voltaria a se reencontrar com velhos conhecidos, como Samuel Lino e o Saúl Ñíguez, que também era do Atlético de Madrid. Filipe Luís daqui a pouco traz o time inteiro aí, do Atlético de Madrid aqui pro Flamengo, né? Eita, nós, né? Vamos que vamos, né? Então, mas qual que é a dificuldade? O Atlético de Madrid parece que não está com postura de liberar o jogador, porque ele tem contrato até 2027, de junho de 27. E aí vai querer uma compensação financeira para negociar, mas aí é a conversa, né? Aí os caras vão conversar, vão sentar e tal. José Boto já provou que é um cara muito bom para isso, é muito conhecido na Europa e tem uma certa facilidade de se adentrar lá no meio do futebol lá e pode trazer coisa para o Flamengo, como já trouxe, né? E por outro lado, está no Google, né? Só aqui, ó, coloquei Flamengo vai investir 1 bilhão? Bom, R7 UOL, portal da Prefeitura do Rio, Gávea News, coluna do Flamengo, Poder 360, ou seja, tá em pelo menos 8 sites aí nas últimas 24 horas noticiando que o Flamengo deve investir 1 bilhão. Vamos tirar esse volume todo, vamos pensar em 600 milhões. 600 milhões já é um valor muito bom quando você já tem um elenco legal. E a gente vai fazer aqui uma reflexão e eu acredito que eu vou até acertar nomes aqui, hein, para o Flamengo em 2026. E a gente vai dar uma olhada nesse cenário e eu tenho certeza que a gente pode estar prevendo algumas contratações do Flamengo aqui. E a gente vai olhar para dentro, a gente vai olhar para o que o Palmeiras fez e o que ele poderia ter feito e o que ele ainda pode corrigir a rota, por que não? Nunca é tarde, né?
Então, se você é novo aqui, pedir para deixar o like, se inscrever, porque eu tô fazendo mais uma vez com antecedência. A gente vai fazer uma brincadeira aqui, tentando olhar pro Palmeiras e olhar pro Flamengo. Você fala assim, um time que ganhou a Libertadores, o que ele tem a melhorar? Cara, por exemplo, o seu goleiro. Eu não acho que o Rossi vai ficar... Pode ser que ele fique aí até o final da carreira no Flamengo, mas eu não duvido o Flamengo, do jeito que é ousado, vender o Rossi bem e contratar um goleiro desse aqui, pensando nele, quem sabe ele não quer ganhar uma Libertadores, jogar uma Libertadores, por que não? É um goleiro que sim, custa 16 milhões de euros, tem contrato firmado até 2029, dispensa comentários como pegador de pênalti, como um cara para entrar na mente do adversário. Roger Ibáñez, zagueiro que eu acho que muitos aqui conhecem, eu venho falando dele há algum tempo, valor de mercado o Flamengo pode. Eu não coloquei aqui o Nino também. Então tem muito jogador, tá? Renan Lodge, livre no mercado aí. Jogador que saiu do Atlético de Madrid, passou pelo Forest, futebol francês e vem numa queda. Marcos Leonardo, porque eu acho que esse aqui vai ser jogador do Flamengo. Esse aqui a gente tá... talvez antecipando, porque isso é o que o Flamengo tá precisando. Ele tá precisando de um centroavante, porque na ausência do Pedro... Ele tem colocado jogadores ali que não são centroavantes. Coloquei o Coque porque... Aí, editor, olha aí. Vocês estão pensando que essa porra é o quê? Essa é a sessão da tarde repetida? É o Três Solteirões e um Bebê, Titanic, Lagoa Azul, é o que é? Vale a pena ver de novo isso aqui? Meu irmão, já não bastava lá o beijinho de coco, já não bastava o gesso, já não bastava o queixo de faraó mumificado. Não, eles querem agora é o quê? Meu mini craque do Pelé. É meu sim senhor, porque ele tá lá passando férias dele, deixa ele passar lá, ele se frustrar. Porque os nossos filhos, a gente faz o quê? Lá É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo, as reações do palmeirense. O Flamengo vai investir R$1 bilhão na temporada 2026 em contratações, em reforços. Jogadores que estão no radar do Mengão nesse momento é Antonio Griezmann, o francês, e também o colombiano ex-Fluminense aí, Arias, que só aguarda agora a sinalização do staff do jogador sobre o seu futuro. Então, Mbappé aí e Boto já está na ativa do mercado, já está visando contratação e quer o Flamengo muito forte para a temporada 2026. E se ficou até o final, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal.